7h10. Você já ouviu falar da Charcot-Marie-Tooth? O nome é complicado mesmo, né? É uma doença que afeta os nervos periféricos do corpo. Hoje, 82 mil pessoas têm a doença no Brasil. A gente está recebendo aqui a doutora Suzane Rigato para falar sobre esse assunto, mas antes a gente vai ver uma reportagem que mostra mãe e filho que sofrem com essa doença. Ana Lúcia tem Charcot-Marie-Tooth, uma doença no sistema nervoso de nome difícil que não tem cura. A CMT, como também é conhecida, compromete os nervos periféricos do corpo e com isso provoca fraqueza, atrofiamento muscular, dificuldade de locomoção e sensação de cansaço. Isso sem falar nas dores intensas. Para andar com mais facilidade, a Ana Lúcia já passou por 2 cirurgias nos pés, mas há 15 dias ela abusou da confiança, caiu e quebrou o tornozelo. Para Ana Lúcia, tarefas simples como apertar um prendedor de roupa, segurar um celular e abrir os óculos são um desafio. A gente falta muita sensibilidade, então tem muita dificuldade de abotoar camisa, pegar alguma coisa no chão. Uma agulha, por exemplo, impossível, causa muito desequilíbrio, a gente torce muito o pé, tem muitas lesões. A CMT afeta 1 em cada 2.500 pessoas. A estimativa é que pelo menos 82 mil brasileiros tenham a doença. Cerca de 60% dos casos de Charcot-Marie-Tooth são hereditários, ou seja, passam de pais para filhos. A Ana Lúcia estima que pelo menos 40 pessoas da família dela tenham a doença. Por exemplo, dos 6 irmãos da Ana Lúcia, 4 são portadores da CMT. E dos 3 filhos que ela teve, os 3 manifestaram a doença. O Brunner é o mais velho e o que apresentou mais problemas motores. Anda e fala com dificuldade e faz tratamento desde criança quando a doença foi descoberta. Procuro sempre tá melhorando e não deixar que ela evolua tão gravemente. Doutora Suzane Rigato, neurologista, está aqui então com a gente falando sobre essa doença Charcot-Marie-Tooth. A gente viu o caso, mãe e filho, várias pessoas da mesma família com a doença, porque ela é hereditária, é isso, né, doutora? Ela acontece dessa forma. Sim, eu conheço inclusive a Ana Lúcia, ela tem a Charcot-Marie-Tooth, a irmã tem, e os filhos têm, mas com apresentações diferentes. Em grau assim, de gravidade diferente. Isso é muito comum de acontecer numa mesma família, da gente observar essa variabilidade. Agora a gente viu que eles apresentam ali várias dificuldades para realizar as tarefas diárias. Como lidar com isso? Tem como ter uma boa qualidade de vida mesmo tendo essa doença? Sim, desde que o diagnóstico seja feito precocemente, a gente orienta os pacientes a procurarem, desde o início, acompanhamento fisioterápico, terapia ocupacional, e assim, se houver contratura dos tendões, para que seja feito alongamento, e tem até cirurgia para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas quando há uma deformidade muito importante. E a rede pública oferece tudo isso? A rede pública, ela oferece, mas uma dificuldade muito grande. Esses pacientes, até eles chegarem, por exemplo, ao Hospital Geral de Goiânia, onde temos um serviço de neuromuscular, esses pacientes caminham um longo percurso para conseguir esse atendimento. Então, de fato, não é fácil, mas uma vez que eles começam a serem atendidos, por exemplo, lá no Hospital Geral de Goiânia, a gente tem lá dentro condições de encaminhar esse paciente. Temos também o auxílio do CRER, para dar o tratamento fisioterápico, terapia ocupacional e etc. Recebemos pelo WhatsApp a pergunta do Arno. Ele diz que a esposa dele volta e meia tem muitas dores nas mãos, nos braços, nas pernas, outras partes do corpo também. E ele quer saber se isso pode ser sintoma de problema neurológico, como essa doença Charcot-Marie-Tooth. Pode ser sintoma de problema neurológico, mas não especificamente Charcot-Marie-Tooth, porque a dor não é o sintoma principal e não é também o sintoma inicial do Charcot-Marie. Então, se essa paciente tem sintoma doloroso, ela deve procurar o serviço, um neurologista, ou então um ortopedista, para que seja feita uma avaliação inicial e, se tiver necessidade, os exames específicos. O José Marcos, essa doença tem alguma coisa a ver com a neuropatia periférica, que é uma doença que ele tem? Sim, neuropatia periférica é uma gama muito grande, ou seja, são várias doenças que podem causar neuropatia periférica, que seria a doença do nervo. Então, você pode ter uma polineuropatia ou uma neuropatia periférica causada por
outras causas e não seja hereditária. Pergunta da Anne, tem uma filha de 11 anos, até pouco tempo atrás tinha quedas frequentes, contorção no joelho, não consegue fazer coisas simples, ela não consegue pegar nenhuma garrafa de refrigerante, sempre quebra as coisas, deixa cair tudo. Pode ser um quadro dessa doença e qual o tipo de exame que ela precisa fazer para saber o que ela tem? Tem a possibilidade de ser, primeira coisa, é procurar um neurologista. A partir daí, do exame físico, da história familiar, a gente pode fazer o exame de eletroneuromiografia e com esse exame a gente tem condições de dizer que tem ou não uma neuropatia periférica e associando todos esses dados a gente pode chegar até na possibilidade de Charcot-Marie. O estudo genético é mais complicado. Doutora Suzane Rigato, neurologista, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Goiás. Obrigada a vocês, bom dia para todos. Obrigado, boa semana para a senhora. Obrigada.